Boa noite também nossos amigos da internet. Estamos iniciando, né, mais um trabalho aqui nessa noite de segunda-feira. E inicialmente a gente começa com os recados sempre da casa, né? Aqueles recados básicos, né? A casa tem trabalho praticamente todos os dias, com exceção de sextas-feiras, onde é feito um trabalho para os, principalmente os familiares dos dependentes químicos, né? Os outros dias tem os horários fixados na entrada da casa e a gente está sempre aí com algumas novidades, né? E agora nós temos aí a novidade a Mocidade do Caminho, que é de domingo que está acontecendo isso às 10 horas da manhã. E como eu falei, né, no trabalho também nós temos no domingo a evangelização infantil, que é muito importante também a gente começar a já educar as crianças, as nossas crianças, né, no caminho da nossa doutrina que a gente abraçou. E é aquilo que eu digo sempre, né, se nós estamos abraçando essa doutrina e ela está sendo boa para nós, é importante nós encaminharmos também as crianças, né. E aí, no caso, também agora temos a mocidade, que são para aqueles já adolescentes, né, porque não estavam se encaixando junto com as crianças. Que a turminha já dos 14, 15, 16 anos, né. Então também está junto com são separados nas turmas, então também tem esse trabalho aí. Tá? E na sexta-feira, como eu disse, é muito importante, né, esse trabalho dos dependentes químicos. Tá? E todos os dias também nós temos um atendimento fraterno, né, sempre se inicia meia hora antes, né, e os trabalhos são sempre as palestras e a aplicação dos passes. E tem um recado que a gente está ministrando todos os dias agora, né, o passe à distância, né, a gente sempre pede que a pessoa realmente passe no plantão para que tenha um atendimento, aí sim é dada a liberação para o passe à distância. Tá ok? E na área social, nós temos atendimento hoje em dia, né, 80 famílias. São famílias cadastradas aqui na casa. E, graças a Deus, é um trabalho que está evoluindo. Nós tínhamos 72, agora passamos para 80. E temos que, primeiro de tudo, agradecer principalmente vocês, que contribuem bastante aqui com a casa, nos encorajando, né, nos doando os alimentos que a gente sempre pede, né. E aproveitando, nesse mês tem uma relaçãozinha que todos já devem ter visto, né? O que a gente está precisando mais é de arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Quem puder doar, né? Esse trabalho ele é realizado no segundo sábado de cada mês, na parte da manhã, por volta das 9 horas da manhã. Os familiares vêm, é ministrada uma curta palestra, né, para eles. E essas famílias, né, além de receber esse atendimento, né, como eu disse, através da palestra e do alimento que eles vêm buscar, eles também têm uma assistência jurídica, também que a casa, assim, uma orientação, né, não assistência, uma orientação também, que é dada também a esses familiares, e todo tipo de atendimento que eles possam precisar, a gente tenta sempre ajudar esses nossos irmãos. Temos também a distribuição dos lanches, esse já ocorre todo sábado, né, as cestas básicas no segundo sábado de cada mês, na parte da manhã. E os lanches é aqui nas imediações do metrô Carandiru. Esse ocorre todo sábado, o horário de início do preparo é em torno de 16h30, 17 horas. Né? Aí o pessoal sai para levar um lanche para os nossos irmãos que, infelizmente, hoje estão estagiando na rua. E também, infelizmente, aumentava bastante. Então a gente também está precisando de muita contribuição, quem puder ajudar, inclusive com o trabalho, né? A gente agradece muito. Tá? E outras coisas que vocês quiserem fazer, né? Não são só esses trabalhos que a casa tem, sempre vai ter algum trabalhador aqui, algum dirigente, que vocês podem pedir orientação, né, para se encaixar em alguma coisa. Né? Sempre tem os cursos todos os anos, que são ministrados pela casa. Então é um trabalho muito interessante. Quem quiser participar, estamos aí de portas abertas. Tá ok? E também eu peço para vocês, né, quem não conheceu ainda, até na internet, quem tiver oportunidade, está, né, no nosso site, né, o nosso livro que foi lançado pela própria casa, né, o Mirabelli. Foi um médico, né, de efeitos físicos fantástico. Quem puder, tiver curiosidade, né, e quiser adquirir o livro, ele está à venda no nosso site. Tá, okay? E também temos ele aqui à venda também na livraria. Tá? Então são esses recados básicos, né? E agora eu peço aos presentes que, por favor, desliguem seus celulares. Tá? Então agora vamos nos concentrando. Eu convido vocês
a cerrar os olhos e deixar que essa paz que está habitando esta casa adentre os vossos corações, seus pensamentos, e que também vocês se acalmem, se aquietem e deixem esses bons fluidos que esses espíritos bondosos nos emanam e nos enviam. Vamos sentindo a presença do Mestre entre nós, esse Mestre de amor, de paz, de harmonia. Pois foi Ele mesmo que disse, onde houver mais de um em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Então nós temos a certeza de que o Mestre Jesus está sempre conosco. Vamos sendo também abençoados e agraciados com a intercessão de Maria Santíssima, essa mãe tão bondosa, que com certeza todos os minutos, os dias, todos os momentos da nossa vida está intercedendo por nós, junto ao nosso Senhor e a Deus nosso Pai. Também vamos agradecendo aos bons espíritos, sempre presentes nessa casa, sempre com seus fluidos benéficos. Vamos sentindo todas essas bênçãos que nesse momento é derramada em cima de nós, para que nós consigamos o nosso propósito de seguirmos firme no nosso aprendizado, para que consigamos o nosso objetivo, que é evoluir. Uma vez criados, meus irmãos, nós não morremos mais. Isso foi o próprio Mestre que nos ensinou. Uma vez criados, nós vamos viver para sempre. E temos que evoluir. Essa é a nossa missão, nos melhorarmos. Sabemos o quanto é difícil, mas esse é o propósito da reencarnação. Então vamos lutar contra todas as nossas mazelas, nossos defeitos, e vamos buscar essa evolução. A evolução que surge pelo trabalho e pelo conhecimento. O conhecimento, dos métodos é esse que vamos apresentar agora a vocês, através desse estudo, dessa palestra que vai ser ministrada hoje à noite. E o tema de hoje é o pó das sandálias. Ele é do livro O Evangelho pelo Espírito de Emmanuel, o Evangelho de Mateus, pelo Espírito Emmanuel. Tá? E eu convido o nosso irmão Caetano para que venha estudar esse tema junto conosco. Por favor, Caetano. Isso, vamos conseguir. Isso. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações. Gostoso, né? Já estamos preparados, mais calmos, né? E a proposta é justamente essa, a gente veio buscar um pouco de paz para as nossas almas, não é isso? Nossos espíritos imortais. Vamos abraçando carinhosamente os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que eles também possam receber toda essa energia que faz ser gerada neste ambiente, né? Que possam receber nos seus lares e serem assistidos em todas as suas necessidades, sejam físicas ou espirituais. E também estamos recebendo todos vocês, a casa e os irmãos espirituais que sustentam esta casa, recebem a todos aqueles que vêm com seus problemas, com as suas aflições, com seus pesos. Tragam, coloquem nas mãos do Pai, se coloquem nas mãos do Criador, para que certamente vocês possam voltar para casa bem melhores do que aqui chegaram.
E hoje a proposta de estudo para nós é desse livro aqui do Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel, no qual ele comenta o Evangelho segundo Mateus. Vamos pegar só um texto, tá? Não vamos pegar o Evangelho todo, tá bom? Fiquem tranquilos. Nós estamos em férias ainda, né, Jurandir? Nós tem que pegar leve, né? Última semana de férias, né, Karina? Depois temos que retomar nossas lições, né? E hoje uma parábola belíssima, que vocês devem se lembrar, que é o pó das sandálias. Só para a gente rememorar, vamos recordar aqui. Eu peço desculpa a vocês que eu fiz o favor de quebrar o meu óculos multifocal. E agora a gente vai ficar aqui assim, né? Tira o óculos, põe óculos. Mas tudo bem. Vamos lá. Então aqui, ó, no Evangelho, esse livro belíssimo. É da FEB, ó. Quem quiser adquirir, está todo aqui, ó. Evangelho de Mateus, comentado por Emmanuel. Né? Emmanuel todos conhecem, né? Foi o mentor do Chico, né? Grande irmão nosso. Né? Dizia assim, ó. Está lá em Mateus 10:14. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Isto é Jesus falando com os discípulos, né? Vocês lembram disso? Falando com os apóstolos, né? Porque os apóstolos, né? Vocês sabiam, eles andavam de cidade em cidade, levando a boa nova, né? Acompanhando Jesus. Jesus fez essa recomendação, que se ninguém os recebesse, que eles não ficassem bravos, nem ficassem descontentes com os irmãos, nem procurassem confusão. Saíssem da cidade, né, e tirassem até o pó da sandália. Vamos então tentar, o Emmanuel vai aprofundar o sentido dessa parábola, porque é lógico, o Evangelho de Jesus é todo construído em cima o quê? De parábolas, né, que tem o quê? Um segundo significado, não é isso? Então vamos ver o que Jesus queria nos ensinar com essa questão do pó. Que pó que Jesus estava dizendo? Não pode ser só o pó realmente das sandálias, né? Não pode, é muito pouco, né? Tem que estar uma mensagem embutida aí nesses ensinamentos. Então é isso que nós vamos estudar e é isso que é interessante que está nesse texto aqui, né? O próprio Emmanuel alerta que o ensinamento é bem mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Olha só, Emmanuel já dando um toque. Olha, esse pó que ele está se referindo é o fermento doentio que às vezes fica em nossas almas, quando nós não somos bem recebidos, né? Quando nós não somos muito bem compreendidos. Mais adiante ele fala também, ó, entretanto Jesus não se referia simplesmente ao pó que costumamos guardar conosco depois de qualquer experiência difícil. Que pó que era esse? É a poeira de ciúme e tristeza, tá? Desencanto e lamentação, poeira de inveja e vaidade, azedume e orgulho ferido. Olha só, esses são o sentido do pó a que Jesus estava se referindo e pedindo para que os apóstolos tirassem esse pó das suas sandálias, quer dizer, não levassem esse pó com eles. E aí, Emmanuel, nesse texto, o pó das sandálias, acrescenta, quando o Senhor, Jesus, né, nos recomendou, sacudíssemos o pó das sandálias, ao nos retirarmos dos lugares em que a nossa cooperação fraternal ainda não se mostrasse suscetível de ambientação e reconhecimento, não nos induziu à indiferença, ao relaxamento ou à dureza espiritual. E que o amor próprio, quando destrutivo em nossa personalidade, nos compele a resoluções e atitudes negativas que de nenhum modo se coadunam com o programa cristão que fomos chamados a desenvolver. Ou seja, Jesus está nos dizendo que quando nós formos contrariados, quando não formos compreendidos nem aceitos, nós não devemos deixar se acumular em nós realmente o pó do orgulho ferido, né? O pó da tristeza, do desânimo, está vendo como é? Muito mais. É esse pó que nós temos que
livrar das nossas sandálias, né? Para que não seja um peso para a nossa caminhada. E que o nosso amor próprio, quando destrutivo, ou seja, quando nos quiserem caminhar para isso, quando nós quisermos revidar, nós temos que verificar o que Jesus nos aconselhou, que realmente nos livrássemos desse pó. Aí ele continua, que o pó das sandálias é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais. Ele vai aprofundando também no sentido. Quer dizer, o pó das sandálias é a preocupação doentia que todos nós temos de recebermos o incenso das considerações sociais, ou seja, reconhecimento da sociedade. Né? A tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade. Né? Quem é que não fica triste, né, diante de calúnias, né? Quando é caluniado, quando é perseguido, né? Quando sofre um falso testemunho, né? Ou uma perversidade. Então, ele nos alerta, não fiquemos com o pó da tristeza improdutiva. Tristes nós ficamos? Sim, inevitável, porque nós somos seres humanos. Mas ele nos alerta que nós não devemos nos demorar nessa tristeza improdutiva. Devemos usar como produtiva, né? Ou seja, usarmos como lição, né? Que o mundo ainda é um mundo de provas e expiações, e nós estamos nesse mundo. Eles nos lembram que nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. E por isso, também nós seremos provados em tudo que nós estamos trabalhando em nós. Porque nós estamos trabalhando aqui o nosso orgulho, o combate ao orgulho, ao egoísmo, e seremos provados sempre. Porque aqui nós estamos numa escola preparada para isso, própria para isso. Então não podemos agasalhar a tristeza doentia ou improdutiva. Tá? Outro pó que ele quer que nós tiremos das sandálias, a dilaceração inútil. Olha só, a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros. E o que nós reclamamos da ignorância? Nossa, como é ignorante esse povo, meu Deus! E ele diz que é uma dilaceração inútil. Nós não vamos contribuir em nada dessa forma, tá? Perante a ignorância dos outros. Nós temos que, muito pelo contrário, trabalhar para que essa ignorância diminua cada vez mais, tá vendo? Fazer o contrário. Fazer a nossa parte para contribuir para que essa ignorância diminua, né? E não condenar a ignorância numa dilaceração inútil. O anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis no campo imediatista da vida, a revolta, esse aqui é o outro conselho que a gente também, o anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis, isso aqui está em nós. E mesmo nós que estamos agora na doutrina, né, quando nós chegamos na doutrina tem essa coisa, agora estou fazendo o bem, e aí a gente quer que todo mundo também faça o bem, nem que seja na marra, né? E isso, vocês pensam que é uma coisa difícil? Não é. Dentro do nosso próprio lar, a gente quer arrastar, né, todos os nossos, né, naquela ânsia. Não, vamos porque é bom, porque agora eu descobri que o Espiritismo... Né? E aí, sem perceber que cada um tem seu tempo, não é isso? Cada um tem seu tempo. Então, nós não podemos, como ele diz aqui, apesar da ação ser elogiável, ou seja, querer que os nossos irmãos participem dessa alegria da descoberta de novas luzes, mas não podemos esperar resultados imediatos, compreensão imediata de irmãos que às vezes não estão preparados para receber esse tipo de alimento que nós já estamos recebendo. Né? Outra poeira aqui, que ele encontrou. A revolta contraproducente junto às sombras do mal. A revolta contraproducente. Então, ele sempre agrega um adjetivo. Revolta contraproducente, quer dizer, a revolta que não leva a nada. Junto às sombras do mal. E o nosso mundo, a gente sabe, por ser um mundo de provas e expiações, a gente sabe que o mal suplanta o bem, não é isso? Suplanta o bem, ainda, infelizmente, estamos trabalhando. E nós temos que trabalhar, também somos responsáveis por diminuir a carga desse mal no nosso mundo. Não é isso que estamos trabalhando? Para transformar o nosso mundo num mundo de regeneração, que é a próxima fase, não é isso? Só que nós temos que trabalhar isso em nós. Por isso que ele fala que nós temos que tirar o pó da revolta, tá vendo? A revolta contraproducente. A indisciplina, outro pó
fica nas nossas sandálias, ó. A indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo, né? Não queremos obedecer às leis, né? Muitos de nós não queremos obedecer às leis. Queremos um mundo de paz, mas não queremos obedecer às leis, às regras. Como é que queremos construir paz, né? É um contrassenso. São ordenações transitórias? São. Nós temos que segui-las, né? Código Civil, Código Penal, né? Outra poeirinha aqui, ó. O desânimo à frente das dificuldades. Esse é um pó que todos nós carregamos, né? Nossas sandálias de envolver está cheio desse pó, né? É o desânimo. Às vezes a gente desanima, a gente olha para o mundo e fala, não, esse mundo está perdido, não é verdade? Ah, não tem mais jeito, né? Tem gente que fala assim, não é? Ah, não, esse mundo não tem mais jeito. Tem que destruir tudo e começar tudo de novo. É assim que a gente fala. Não é assim. A gente sabe que tudo está obedecendo leis precisas, né? Leis divinas. E nós também estamos seguindo certos passos determinados pelas leis superiores. O que nós temos que fazer? É despertar para descobrir quais são essas leis, né? E colaborar, no melhor sentido, com a nossa melhor boa vontade, para que essas leis realmente se implantem no nosso planeta, né? Que é a lei do amor, da fraternidade, do progresso, do trabalho, não é isso? Todas essas leis que vocês estão aprendendo nos cursos, são 10, um conjunto de 10 leis. Todas essas leis divinas, que são códigos divinos, sejam implantados. É isso que nós estamos lutando. Para que o Evangelho realmente seja um código de conduta para todos nós. E nós podemos colaborar com isso. De que forma? Olha, implantando o Evangelho em nós. Nós sendo o próprio Evangelho refletido em nossas ações e atitudes. É isso que se espera de nós, não é isso? Muito bem. E aí outra, quer ver outra poeirinha aqui, ó? A exigência de compreensão alheia no capítulo de nossas manifestações pessoais. A gente quer sempre que todo mundo nos entenda, né? Nós nem sempre nos preocupamos em entender o outro, mas a gente quer que o outro nos entenda. Esse é um problema, é por isso que nós temos, desde os conflitos individuais, passamos pelos conflitos familiares, depois passamos pelos conflitos de comunidade, da comunidade para os conflitos mais amplos, de nações, né? E aí chegamos às guerras, não é isso? Assim que chega às guerras? É assim, tá vendo? Por quê? Porque todo mundo quer compreensão, mas ninguém quer compreender. Por isso que São Francisco dizia na sua belíssima oração, que era melhor compreender do que ser compreendido. Esse é um trabalho que nós temos que fazer, né? E aqui vem outra poeirinha, os melindres da suposta superioridade. Olha só, os melindres da suposta superioridade, em que muitas vezes nos enganamos no próprio íntimo. Isso também é outra coisa que leva às guerras, não é isso? A questão da superioridade, suposta superioridade. Vocês não ouviram falar da raça ariana, né? Que um dia quis sobrepor, né? A raça branca querendo se sobrepor sobre todas as outras raças, né? Achando que tem esse direito, né? Os europeus achando que são mais que os sul-americanos. É aquela história toda. Está aqui, tá aqui o Evangelho na prática. É só a gente fazer esse esforço de extensão, tá? Então, os melindres da suposta superioridade, em que muitas vezes nos enganamos no próprio íntimo, dentro de nós. E também transcende para a questão da questão social, né? Nós nos acharmos superiores ao outro só porque nós temos algo mais, que nos estudamos um pouco mais, não é isso? Temos uma condição social melhor. Isso aqui realmente é um problema sério, para que se instale realmente a fraternidade em nosso meio. Outra poeirinha aqui, ó. A desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. A desistência da boa luta. Tem muita gente que chega até animado aqui, né? Acha a doutrina belíssima, estuda, né? Lê todos os livros, acha fantástico. O Evangelho, então, um livro fantástico. Mas na hora dele exercitar, dele realmente dar a sua contribuição, ele acha que aí é difícil, né? Aí é difícil, não é isso? É difícil. É um bom livro para ficar na cabeceira, né, no criado mudo, mas na hora realmente de colocar a mão na massa, ele não consegue fazer a transição, né? Então, desiste, né, da luta, da boa luta.
ou a deserção perante a dor. Novamente, achamos muito bonito o Evangelho, só que na hora que a dor nos chama, como mestra que é, como professora, às vezes dura que é, nos ensinando, nos burilando para o cumprimento das leis divinas, nós achamos que Deus está sendo demasiado severo conosco. Não é assim? A gente pergunta, o que eu fiz para Deus? Não é isso? Para merecer isso? É isso aqui, ó, a deserção perante a dor. A gente não entende aquilo como uma coisa necessária. Então são essas poeiras em que Emmanuel agora, já trazendo para o nosso século XXI, olha, ó, semelhantes estados espirituais. Então o pó da sandália nada mais é do que estados espirituais, que estão impregnados nas nossas sandálias. A nossa sandália pode ser o nosso ser como um todo, né? Aquilo que nós usamos para caminhar. O que nós usamos para caminhar? Os nossos corpos, não é isso? Os nossos veículos de manifestação, não é isso? Então ele lembra, semelhantes estados espirituais simbolizam o pó das sandálias que nos cabe alijar sem delonga, né, nos mínimos desequilíbrios entre a vida e nós outros. Então devemos trabalhar intensamente para ir eliminando esses pós que ele enumerou aqui. Esqueçamos, outro conselho que ele nos dá, esqueçamos tudo o que nos incline ao resvaladouro da inutilidade. Interessante isso, né? Ao resvaladouro da inutilidade, ao tornar-se inútil, né? E marchemos para frente, porque nós viemos para cá para aprendermos, desenvolver as nossas capacidades, aprendermos a sermos úteis. Como é que nós vamos ser pessoas melhores se nós não somos úteis? Não tem jeito. Nós temos que ter alguma utilidade. A nossa existência, a existência de cada indivíduo, tem que ter um sentido. E é assim que vai formando o grande corpo social, né? O grande conjunto. E realmente a transformação se dá por aí. Mas começa no indivíduo. Então o indivíduo nunca pode realmente se inclinar para o resvaladouro da inutilidade e marchar para diante. Por quê? Porque o passado já não serve. Como dizia o Belchior, né? Que o passado é uma velha roupa colorida que já não serve mais. Nós temos que olhar para o futuro. Viver intensamente o presente, ver o que nós estamos fazendo no presente, buscando o futuro. O passado só serve como referência, para que não caiamos nos mesmos erros, não é isso? Os mesmos erros. Aí ele lembra, Emmanuel, que grande é o campo da terra, e até que a ventania e a tempestade possam remover os tropeços de muita paisagem empedrada e escura na gleba do planeta, prossigamos semeando o bem, cultivando-o e defendendo-o em todos os setores de nossa tarefa, convictos de que a plantação da luz produzirá os resultados da felicidade e da perfeição para a vida imortal. Esse é o objetivo, né? E todo esse nosso roteiro de aprendizado, porque como ele lembra aqui, ó, grande é o campo da terra, e até que a ventania e a tempestade possam remover os tropeços de muita paisagem empedrada e escura na gleba do planeta, ou seja, nós vencermos essa fase de provas e expiações, quer dizer, avançarmos para a questão da regeneração, um planeta melhor. O que é um planeta de regeneração? Onde o bem já se equilibra com o mal, não é isso? Com a tendência de suplantar o mal, é só isso, né? Porque atualmente nós estamos no contrário, o mal supera o bem. Então, até que isso aconteça, nós temos que prosseguir o quê? Semeando o bem. A única forma de nós colaborarmos nessa tarefa com Jesus, que iniciou essa tarefa há 2000 anos, a regeneração desse planeta e desta humanidade, colaborando na semeadura do bem, cultivando e defendendo. Né? Cultivando a vida do trabalho, das obras. E defendendo, sim, aqui defendendo, sim, defendendo o bem, nunca defendendo o mal. Não é? E ele diz aqui, ó, em todos os setores de nossa tarefa, quer dizer, ou seja, onde quer que estejamos, desde o operário até os governadores de nações, até os governantes de nações, do mais
humilde operário até o mais alto graduado dirigente de nação. Perfeito? Então, todos com a mesma tarefa, tá vendo? É a mesma tarefa. Tá? Cada um, é claro, no seu grau de responsabilidade. E convictos, né? Ele fala aqui, com a certeza, convictos com a certeza de que a plantação da luz produzirá os resultados da felicidade, ou seja, alcançaremos esse mundo novo que todos nós estamos ansiando. Né? Já estamos vendo a aurora desse mundo. Já está começando a raiar a aurora desse mundo. E da perfeição para a vida imortal. Por quê? Porque realmente a vida é imortal, como lembrou o nosso irmão Vladimir aqui no início. A vida é imortal. Nós somos criados. E a partir do momento que nós fomos criados, nós somos imortais. Os nossos corpos físicos? Não. Os nossos espíritos, as nossas almas, né? A nossa essência, que é o que interessa. Os corpos nós utilizamos quantos corpos foram necessários nas nossas experiências, não é isso? Mas nós somos imortais. Nós temos que realmente ter certeza de que isso é uma verdade, é uma lei. Não é uma crença simplesmente, é uma lei. Tá? E aquele que não acredita, que não coloca a sua certeza nessa verdade, o peso de todas as tribulações é muito maior. Então é a questão do fardo leve, né, que Jesus dizia. Né? Quando a gente tem essa certeza, os fardos, quer dizer, ou seja, as dificuldades, né, todos os problemas ficam muito mais leves. A gente sabe que tudo isso é passageiro, que eu sou um espírito imortal, ok? E que caminhamos para a perfeição. E é aquilo, nós não somos perfeitos ainda, mas nós sabemos que nós somos perfectíveis, estamos trabalhando para isso, perfeito? Mas, para atingir isso, nós temos que realmente nos livrando dessas poeiras que já não servem mais, temos que ir nos limpando, né, de tudo isso que Emmanuel nos alinhou aqui. E é assim que nós vamos trabalhando. Fora disso, meus queridos, fora disso, é realmente querer trabalhar no campo da ilusão, é querer se iludir. Né? É achar que as coisas vão cair do céu só porque você diz que acredita nos espíritos. Mas só isso não basta. Só ler o Evangelho ou estudar o Evangelho também não basta. Tem que aplicá-lo. Ele realmente tem que se tornar uma ferramenta efetiva nas suas mãos espirituais. Não é isso? Transformando-se em obras palpáveis. Né? Para o quê? Em favor dos nossos irmãos. Que é o nosso melhor bem. Nesse mundo é o nosso irmão. Esse é o que caminha conosco. O resto vai ficar tudo aí. Então esta é a mensagem da noite. Tá? Então quando vocês lembrarem no pó das sandálias, lembrem nesse sentido figurado de tudo que vocês têm que realmente se libertando, tá? Aos poucos, né? Para ir conquistando cada vez mais uma condição de entendimento cada vez mais clara da mensagem e adotando e se transformando, porque o objetivo é transformar-se individualmente, o seu íntimo. E lembre-se, não é transformar o seu irmão, tá? Transformar a si mesmo. Nós temos que primeiro transformar nós mesmos. No momento que nós transformarmos a nós mesmos, aí sim, os outros começamos a influenciar os nossos irmãos, através do exemplo. Ou somente o exemplo ensina. E serve, né, nesse nosso caso aqui. Porque senão nós seremos, ao invés de sermos elementos de paz e de luz, seremos elementos de discórdia e de escuridão. Né? Como a gente tem visto até hoje na humanidade. Essa é a mensagem muito simples que Emmanuel nos traz para essa noite, para a nossa meditação nesta semana. E para finalizar, Vladimir, só aquela poesiazinha, né, para a gente fechar, do livro aqui do Chico, né, o Parnaso de Além Túmulo, que eu acho que veio bem a calhar. É assim, ó. Eu sou a poesia do Chico. Todo mundo conhece esse livro do Chico, né? Parnaso do Além Túmulo. Então, são os nossos poetinhas que já estão no mundo espiritual e mesmo lá eles continuam fazendo poesia. Olha que maravilha, né? E passaram para o Chico essas poesias em 1938. Olha só, foi agora. Diz assim, o Senhor vem, é o nome da poesia. O Senhor vem. E eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Então já é uma dica aqui, né, que Jesus está sempre dentro de nós, no silêncio. Né? Venha o nosso amargoroso turvelinho
traz as sombras da vida à claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Bacana, né? Tudo a ver com o texto, tá vendo? Limpando, né, as poeiras, a gente ressurge sempre dessa treva interna, tá, gente? Nessa falta de luz que ainda nós padecemos. Muita paz a todos, que o Pai nos proteja e continue nos iluminando, Jesus também, né, os nossos corações. Primeiramente, obrigado, Caetano. Quiser tomar uma água, que agora acho que vai se formar uma fila. O pessoal quer fazer perguntas. Então esse é o momento de vocês participarem, alguma colocação, uma pergunta. Quem vai ser o primeiro? Oi, Maurita já se levantou. Boa noite, Caetano. Boa noite, Maurício. Eu cheguei meio atrasado, mas eu li o texto, tá bom? Ah, ótimo. Fiz a lição de casa. Caetano, é assim, tem hora que a poeira vira uma tempestade de areia na vida da gente. Se não tomar cuidado. Não é engraçado, né? Como é que a gente busca força, né? Porque a gente entende bem, né, essa passagem da poeira, de limpar. Mas tem hora que essa poeira parece que vira mesmo uma tempestade. Onde eu busco forças? Para poder entender, para poder sair de alguma situação assim que é muito dolorida. Nesse mundo de provas e expiações, realmente, às vezes nos sentimos como num deserto, numa tempestade de areia, não é verdade? Em que nós nos sentimos muito fragilizados perante os problemas, né, as preocupações. E realmente, para acontecer isso, quer dizer, a gente se sentir quase que tomado, né, por todo o pó e incapaz de ver, né, fica cego, não consegue ver muito bem para onde caminhar, para onde seguir. Realmente é uma situação muito comum entre todos nós. Qual é a atitude a tomar? De novo, nós temos que, quando nós estivermos assim, queridos, a única arma que nós temos eficiente aqui nas nossas mãos é a oração, é a prece, né? É nos recolhermos, entender que o Pai está dentro de nós, que nada está fora de nós, tudo está dentro de nós, que Deus está em nós, e nós buscarmos as forças necessárias, Maurício. As forças necessárias para nós seguirmos, avançarmos e realmente vencermos, às vezes, as trevas e a escuridão que normalmente se abate sobre nós, é a prece. É ela que realmente acende um facho de luz e atravessa os espaços e busca as zonas mais claras, né, no planeta, as zonas espirituais do planeta, onde estão quem? Os irmãos que são responsáveis pela nossa segurança, por nos atender. E eles vão ler o quê? A sinceridade dessa prece, não é verdade? Não é isso que eles falam? Eles vão ler a sinceridade dessa prece que se eleva. E com certeza, se ela for sincera e saiu do seu coração, você será atendido. Lógico, às vezes, não como você gostaria, mas como você precisa, sempre como você precisa, né? É assim que acontece. É por isso que muitos milagres, que a gente chama de milagres, entre aspas, acontecem na nossa vida e às vezes não percebe, mas eles acontecem todos os dias, se nós realmente buscarmos com sinceridade. Mais alguém? Aliás, essa é a mensagem muito simples, né, que os irmãos espirituais reforçam, né, Vladimir? Eles reforçam isso para que nós despertemos essa certeza interna, lembra dessa certeza? Isso só funciona, querido, se nós tivermos certezas dentro de nós. Se realmente nós acreditarmos que existe uma força interna, que se chama Deus interno, né? Deus em nós. E aí sim, nós ativamos essa força. E aí nós rompemos as crostas, né? Essa crosta de pensamento pesado que está envolvendo o planeta, né? E a gente busca energias que nos refazem o pensamento, limpam o nosso pensamento, tiram essas crostas que se acumulam sobre nós e nós começamos a, novamente, a nos movimentarmos num ambiente de maior claridade. É assim que se processa esse milagre fantástico, né? Então, vou falar rapidinho uma coisa. Jesus, naquela época, né, se você fosse ver só esse texto, né, como você mesmo colocou, né, para quem não estava preparado, parece uma coisa assim estranha, né? Parece que viu a pessoa, não gostou, bate a poeira e vai embora. Não é assim. Então,
Mas aqueles que resolveram seguir Jesus, eles fizeram exatamente isso que o Caetano acabou de falar, que é o que nós estamos aprendendo e temos que fazer. Quem foi seguir Jesus estava preparado. Então eles tinham a fé. Da fé eles tinham nasceu a esperança dentro deles, que eles estavam no caminho certo. Exatamente. E da fé, da esperança veio a certeza. Exatamente. Por isso que eles nunca abandonaram. Quem estudou já, principalmente o Evangelho, né? A pessoa percebe que existe uma certeza em todos os apóstolos. Então, eles foram assim, foram espíritos que já tinham vivido várias encarnações, com certeza. Estavam preparados naquela época e estavam aptos mesmo. Então, eles aceitaram Jesus de pronto. Jesus, tanto é que eles só falam, siga-me, e eles vão seguindo. Exatamente. Ele não forçava ninguém, mas aqueles que foram escolhidos, né, eles foram escolhidos porque estavam prontos. E realmente eles vivenciavam isso, eles tinham a fé, né, que na hora que eles falam, eu vou, aí nascia dentro deles a esperança de estar no caminho certo, e com isso veio a certeza. Exatamente. Por isso que eles nunca abandonaram. E essa lição é muito bonita, né, de bater o pau na poeira, porque é justamente isso, por eles não ter abandonado, né, que aí foi se propagando até chegar a Paulo, que depois foi o grande percussor. Isso. Porque isso acontece quando que Mateus foi o apóstolo que viveu realmente com Jesus. Com Jesus. Então, se ele escreveu isso, ele vivenciou isso. Porque Jesus não escreveu nada. Jesus é igual Sócrates, né? Não escreveu nada. Não escreveu nada. Quem escrevia é quem viveu ou quem caminhou com ele. Isso não quer dizer que ele era analfabeto, tá? Não, ao contrário. Muito. Tá. As pessoas que o seguiam eram pessoas simplérrimas. Sim. Analfabetos, pessoas que não sabiam nada. O Mateus era diferenciado, né? O Mateus era um dos diferenciados. Eles tinham aquele amor. Então, é isso que eu estou falando. Foi a fé que eles colocaram na pessoa. Eu quis colocar que é muito mais fácil. Quando a gente vê no norte, no nordeste, os mais pobres, da terra, os mais humildes, são aqueles que mais têm fé e mais religiosidade. Isso. E sempre acreditam que Deus vai prover, que Deus vai vir com a chuva, que eles vão ter com o que comer. Então, veja assim que quanto mais simples o ser humano muito mais fácil ele acreditar do que ter fé. Quanto mais ele quer explicar, mais difícil é dele acreditar. Por causa do orgulho, né? Por causa do orgulho. O orgulho, ele realmente... As duas chagas. Né? As duas chagas. Agora, nós somos os apóstolos atuais, não é isso? Nós estamos na mesma situação dos apóstolos daquela época, 2000 anos. Nós estamos na mesma situação. Cabe a nós agora construir essa certeza em nós, a certeza de que o Mestre caminha conosco, não é isso? E que ele é caminho, verdade e vida. Né? Que não é só uma balela, né, de igreja, não é isso? Não, é um caminho de luz. Né? Caminho de luz. É isso mesmo. Então, é isso, Vladimir. Fechamos nossa missão de hoje com Jesus, não é isso? Que Jesus, então, permaneça em vossos corações, iluminando sempre, queridos. Sempre Jesus iluminando os vossos passos, e que o Pai os fortaleça nesse propósito de renovação interior, tá? Que é muito importante, ok? Muita paz a todos. E novamente, obrigado. Obrigado, Nito. Vou levar os meus alfarrábios. Então, depois desse aprendizado tão bonito, dessa lição do Evangelho, né? É a hora de nós, novamente, convido vocês a cerrar os olhos. É um convite agora para fazermos uma doação. Então vamos cerrando os olhos e vamos deixar, depois de tanto receber, fluir de dentro de nós para o exterior, para fora, o amor, a harmonia e a paz através de vibrações. Então convido todos, meus irmãos, todos nós, a vibrarmos por todo irmão necessitado, seja aquele irmão que esteja passando por um problema físico ou um problema moral. Aquele irmão hoje
que está com uma doença, acamado, às vezes à espera de uma cirurgia, para que ele sinta essa vibração, tocá-lo como um bálsamo, um alívio, aquilo que vai lhe trazer a sua melhora, com certeza. E aquele irmão que desrespeitou as leis humanas e as leis divinas, que ele também sinta-se tocado, principalmente no seu coração, para que repense no ato cometido. E como eu disse, né, que nós temos que evoluir, que ele não perca tempo nessa encarnação. Reconsidere o seu erro e volte a viver dentro dos preceitos morais, dos preceitos legais. Vamos vibrar também por todas as casas de oração, para que essas casas cada vez aumentem mais e principalmente consigam entender Jesus, como nós, graças a Deus, como comentou nosso irmão, já compreendemos. Mas não é só falar de Jesus, é viver os seus ensinamentos. É deixar dentro de nós habitar essa paz que ele veio trazer ao mundo. Então, para que cada vez aumente mais pessoas a mostrar o seu evangelho, o evangelho do verdadeiro amor. Vamos vibrar também pelos dirigentes dos países, para que todas as suas decisões sejam pautadas no respeito ao próximo e no respeito a Deus, para que haja paz nesse mundo e para que nós possamos realmente alavancar esse nosso planeta para um mundo melhor, um mundo de regeneração. E vamos vibrando para os nossos familiares, nossos amigos, e principalmente uma vibração muito intensa agora para aquela pessoa que por algum motivo o tem como adversário, não lhe é simpático, para que realmente, tanto nós, principalmente, consigamos enxergar esse irmão de um modo diferente e sentirmos o amor que devemos sentir por ele, verdadeiramente vivenciarmos esse amor junto a esse irmão, para que ele, através do nosso exemplo também, consiga se reconciliar conosco. Como foi colocado no texto hoje tão bem, que nós consigamos sacudir essa poeira que, infelizmente, às vezes emperra o nosso crescimento moral. Que através dessa lição nós consigamos levar para nossos lares e nos aprofundarmos no estudo para cada dia nos melhorarmos e realmente vencermos todos esses males que ainda habitam dentro de nós. Vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a todos esses bons espíritos e pedindo licença a Deus, nosso Pai, que tudo criou e que é verdadeiramente o responsável por tudo que acontece nesse mundo, sempre guiado com um imenso amor, como mostrou seu Filho Jesus, o nosso grande Mestre. Vamos agradecendo a saúde que temos e pedindo proteção para quando voltarmos aos nossos lares e que possamos dar continuidade à nossa melhora e que realmente sejamos capazes de ser um diferencial em todos os lugares que vamos frequentar. Agradecidos que somos, pedimos licença agora para encerrar essa primeira parte do trabalho, onde eu convido os presentes agora a se manter em paz, em silêncio, enquanto aguardo os passes. E agradecemos aos nossos irmãos da internet, né, que nos acompanharam, e voltaremos na próxima semana para dar continuidade a esse trabalho, onde estamos aqui sempre às segunda-feiras.
Muito obrigado, boa noite a todos e fiquem com Deus. Que assim seja.